Entrevista. A Cira reúne pessoas que desejam trabalhar com turismo. A Associação Comercial, Industrial e Rural de Andradas, a Cira, organizou um grupo de pessoas que já trabalham com turismo ou que deseja trabalhar para fortalecer as ações neste setor da economia municipal. E ficou estabelecido que as reuniões ocorrerão 2 vezes por mês, sempre às terças-feiras. E a boa notícia para quem ainda quiser participar é que o grupo não está fechado. Para falar sobre o assunto, iremos conversar com a presidente da Cira, Rosana Aparecida Sibila Fraga de Souza. Ela que está ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade. Bom dia, Rosana. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. E nós estamos aqui para contar um pouquinho da história sobre essa nova núcleo de turismo que nós estamos montando na nossa cidade. Exatamente, eu tive a oportunidade de participar da reunião lá. Foi terça-feira, Rosana? Foi terça-feira. Foi terça, né? E eu fiquei muito impressionado, não é? Eu até conversei durante a semana aqui ao vivo com a Margot Pioli, com todo o pessoal que envolve a Vivian Franco e também o Estivanin, que envolve o setor de turismo de Andradas. Houve naquele dia uma reunião lá na sede do CREA. Eu não sei se você pode participar dessa reunião no CREA. Não pôde participar. Não estive presente. E foi bastante interessante, porque reuniu pessoas de toda a região, pelo menos 10 cidades, né, Rosana? Como você já sabe. E depois aquela reunião na Cira, envolvendo apenas pessoas de Andradas. E me causou uma impressão tão positiva, pessoas que já trabalham com turismo, puxando pelas mãos as pessoas que ainda não trabalham. A gente vem trabalhando com o turismo, fazendo reuniões fora de Andradas, já completou 1 ano e meio. Nós tivemos acesso a um pessoal das agências de turismo, dos bares e restaurantes, dos conventions bureau, lá de São Paulo, da capital. E eles foram muito receptivos às nossas visitas e nós nos sentimos assim muito bem acolhidos e felizes e esperançosos, porque eles se prontificaram a nos ajudar. Então, desde esse momento, a gente vem buscando conhecimento, né? Porque sem conhecimento a gente não consegue saber por onde começar. Tivemos também reuniões em Belo Horizonte, nessa linha de turismo, com os bares e restaurantes, que é a Brasel, tanto no estado de São Paulo como no estado de Minas Gerais. Mas o que vem nos ajudando mais, apesar de Minas ser nosso estado, a capital é muito mais distante, né? Então, a gente, como o estado de São Paulo nos acolheu, então nós estamos dando preferência pela praticidade da distância. Até porque se o turismo realmente vingar em Andradas, já está vingando, né? Até o Fábio, da Casa Geral, deu algumas informações naquela reunião que eu fiquei impressionado. Muito interessantes, né? Números fabulosos, não é? Pelo menos ele calculou ali em 5.000 pessoas em Andradas aos finais de semana, não é? Eu achei assim um número esplêndido. E se o turismo realmente vinga e caminha para isso, o maior fluxo virá do estado de São Paulo mesmo, né? Por causa, nós somos divisa, né? E as cidades em volta de nós, do estado de São Paulo, são cidades de grande potencial financeiro. Isso vai nos ajudar bastante. Então, você falando sobre isso, há muitos anos atrás já foi diagnosticado que Andradas tem potencial turístico. Só que foi feito de uma forma, quando, não sei se, né, quem se lembra disso, várias pousadas foram realizadas por empresários na época, mas foi um plano do governo do estado de Minas na época. Foi, mas daí foi de uma forma errada, porque as pousadas fizeram na época com poucos quartos, não tinha capacitação para receber um grande número de pessoas. Então, esse erro que a gente quis, que a gente vem buscando já esse conhecimento, como eu disse, já há mais de ano, para a gente começar de uma forma estruturada, que ninguém venha perder dinheiro com isso. Quem investir no turismo vai investir para crescer. Tem que ser certo. Acertar realmente o tiro, o alvo, né? E a gente está, assim, com grandes perspectivas. E Andradas, além de ser uma cidade turística,
nós estamos caminhando para o turismo, o grande crescimento do turismo que haverá no nosso país, em todas as cidades. E Andradas será abençoada, né? Porque o potencial turístico de Andradas, em todos os aspectos, tanto de beleza natural, né? Que inquestionável, quanto também o turismo dos vinhos, das confecções, das bolachas, tantos outros segmentos, restaurantes. Andradas está sendo referência, né? Nessa área gourmet. Então, Andradas tem tudo para dar certo. E a localização de Andradas também, um lugar de fácil acesso, próximo, né, aos grandes centros. Então, tudo favorecerá. Andradas é bom demais. Sou muito feliz de morar aqui, viu, Rosana? Às vezes... Pode falar. Não, eu sou apaixonada pela minha cidade, né? Então não tenho o que falar. Sim. E eu fico muito feliz de você falar isso, apesar de, né? Você só não nasceu aqui, né, Sandrinho? Mas você é um andradense. Mas eu já perdoei meu pai e a minha mãe, né? Porque eu brinco que né, eu não tive a oportunidade de nascer em Andradas, mas claro, é uma brincadeira. Mas assim, Rosana, até... Quando nós conversávamos aqui durante essa semana sobre turismo, e nós falamos de todos esses tipos de turismo que você citou agora. E aí terminou o jornal, eu abro meu zap lá, o Cônigo Simão Cirineu, né? Cônigo, aquele abraço pro senhor. O Cônigo falou: Sandro, vocês se esqueceram do turismo religioso, porque tem muita, mas muita gente mesmo que passa aqui. E ele falou: hoje tem aqui 10 ciclistas de Divinópolis ou Divinolândia, não sei, mas passando por Andradas. E realmente tem o caminho da fé, que tem que realmente ser preservado e ampliado e melhorado, né? Que é um turismo ainda que de passagem, não é? Mas que já deu certo. Já deu certo, já existe, e aqui, né, o nosso padre empreendedor, né, que eu brinco, porque é uma grande realidade que aconteceu, uma grande diferença na nossa cidade a partir do momento que ele chegou aqui em Andradas, e aquele outdoor que ele colocou ali na Vila, né, na Vila Leite, dando recepcionando esses caminhantes. Então é muito bacana, a receptividade é muito importante, e o andradense tem isso, né? Ele recepciona muito bem, ele recepciona com alegria, ele quer dar as boas-vindas, então tudo isso é um lado muito positivo. E agora, mais do que nunca, a gente está no momento de criar esse núcleo de turismo, porque o turismo não acontece só num lugar, o turismo acontece num todo. Então ele tem que ser... o turista, quando ele chega na cidade, ele tem que ser bem atendido num posto de gasolina, numa padaria, se ele for ficar num hotel. Então, se ele pedir uma informação, quem for dar informação para ele tem que dar de uma forma simpática. Então, é um trabalho feito... E tem que ter o conhecimento para dar informação. Então, é um trabalho feito pela sociedade. Ontem me perguntaram se tinha borracheiro aberto aqui em Andradas, 5 horas da tarde, eu não sabia responder. Então, a gente quer, então, levar todo esse conhecimento para as salas de aula, onde as crianças, pelo menos, vão saber falar um bom dia, uma boa tarde, né, se posso te ajudar. E eu acabei agora de ver na notícia, né, as farmácias que estarão de plantão neste final de semana. Então, tudo isso é conhecimento, e tudo isso a gente tem que estar pronto para poder passar para o nosso turista. E outra coisa que é muito importante, a gente acha que o turista é só aquele que chega de ônibus, que vem passar, e não é. Um representante comercial, ele é um turista, ele está na nossa cidade, ele está gastando na nossa cidade, ele vai usar um restaurante, ele vai, né, tomar um café, e tudo isso. Então, toda pessoa é bem-vinda. A gente tem que valorizar essas pessoas. Então, e esse núcleo de turismo, como você esteve presente, eu até fiquei muito satisfeito. Eu não sabia sobre todas essas histórias que você tem, eu tenho muito interesse em conhecê-las. Também você viu a diversidade de pessoas que estão formando esse núcleo de turismo. A associação comercial só está, assim, promovendo, né? Tem o Zeca fazendo todo o trabalho com o espaço, com o trabalho dele, né, que está sendo desenvolvido ali no Metaplan, mas a gente também tem todas as pessoas que participam, a Prefeitura Municipal também dando apoio, e tudo isso, porque é uma soma, não adianta a gente querer fazer, todos têm que querer fazer para poder ter o sucesso. Tanto né? que o Estivaninho participou da reunião lá na terça, então se a Prefeitura não andar junto com a Cira, a coisa não prospera, tem que caminhar junto mesmo. E eu fiquei impressionado com a diversidade de representantes de segmentos diferenciados ali naquela reunião.
Então eu fiquei muito feliz, até conheci uma pessoa que eu não conhecia, que é o Tadeu, né, que é da escalada, da Pedra do Elefante. Inteligente ele, né? Muito, muito inteligente, com uma outra cabeça, o que eu já o conhecia, mas não tenho muito contato com o da Pedra do Gavião. O Pico do Gavião, que também está presente no grupo, fazendo parte do grupo. Então são pessoas que vem trazer novas, como fala, coisas que a gente não tem acesso, né? O conhecimento deles de escalagem, eu nunca escalei, não sei como faz. Então, mas tem uma pessoa ali que vai nos dar todo o suporte de conhecimento nesse segmento. E ali o Fabinho da Casa Geraldo, que na Casa Geraldo já acontece o turismo há alguns anos, então também tem muito conhecimento que também a gente pode vir a somar. Então a gente, como você disse no começo, o grupo não está fechado. Então aqui o nosso convite a todos vocês que recebem turistas, né, as confecções, o pessoal ali da Ricardo Teixeira, todos. Então todos vocês venham participar conosco, porque a gente é uma troca de informações que a gente precisa muito para que tudo dê certo. E como você disse, né, as informações que o Fábio da Casa Geraldo nos trouxe. E esse pessoal, ele não entra na cidade. Ele vai para a Casa Geraldo e da Casa Geraldo ele vai embora. Então a gente tem que saber, vamos fazer O Tadeu falou mesmo sobre a Pedra do Elefante. Pô, é verdade, falou também. Então a gente tem que trazer, ter algum atrativo para trazer esse povo para dentro da cidade, né? Como o padre falou. Tem o turismo religioso, e além do turismo religioso, nós temos a nossa matriz, que é muito linda, né? Então é um ponto turístico também para ser conhecido para as pessoas que vêm de fora. Então a gente precisa de todos para a gente fazer um trabalho que seja bem positivo para a gente ganhar bastante frutos com isso. Às vezes as pessoas pensam que um ponto turístico é só algo de outro planeta, digamos assim, como o Pico do Gavião, que é fenomenal. Mas não, aquele Cristo que está na frente da igreja... Primeiro que a igreja matriz nossa era uma das belas até do país, né? É muito bonita mesmo. Segundo, aquele Cristo que está à frente da matriz, no local onde ficavam antigamente os banheiros, também ele tem uma história belíssima e tudo mais. Então ele pode ser elevado a ponto turístico, não precisa ser o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. É um monumento muito bonito que foi construído em determinado momento histórico de Andradas, que tem uma relevância importantíssima, não é? Que simbolizou o fim de uma guerra entre famílias aqui em Andradas e tudo mais, e que foi feito pelo Monsenhor Alderige, a pedido dele, por intervenção dele. Pode não ter sido ele que propriamente colocou a mão na massa, mas ele veio aqui para fazer a paz naquela época. Então são aspectos relacionados à história de Andradas, com um monumento que é interessante, que fazem aí todo de grão em grão a galinha enche o papo, não é, Rosana? Então, e esse conhecimento que você está passando sobre o Cristo é um conhecimento que pode ser dado em sala de aula. Nós não estamos, a cultura, né, esse problema que surgiu aí no país, que não pode falar de religião na sala de aula. Gente, isso daí, além de ser história, é o Cristo, né? Sim. Ele que simboliza a paz. Sim. E outra coisa que acontece é que do altar você enxerga o Cristo é no meio do altar, você vê o Cristo. E você, do Cristo, você enxerga o altar da igreja. Então, eu não sei quem teve a ideia também, mas é uma coisa que foi muito bem pensada. E quando eu falo da nossa igreja matriz, eu falo, gente, quem que teve a ideia, naquele tempo, 1920 e poucos, de projetar uma igreja tão grande? Acho que a nossa população não enchia a igreja naquela época. Então eu fico assim, que maravilha, né? A pessoa ter visão grande, visão de futuro. A gente não pode pensar no hoje, aqui e agora. A gente tem que pensar no futuro. Na verdade, porque a vida continua, a vida não para conosco, né? Foi o padre Aristóteles Benatti, a rua Padre Benatti, né? Uhum. O padre Benatti, ele era à frente de seu tempo, porque ele era arquiteto, né? E engenheiro também, ele conhecia. Claro que sem a faculdade, né? Então ele projetou em 1914. Em 1914 ele desenhou e falou, vamos fazer. Padre Benatti. Então foi ele o autor da brincadeira ali. Então eu falo parabéns então ao Padre Benatti por ter tido essa visão de futuro. Parabéns ao nosso idealizador
do livro... Assim, o José Facchieri? O Barbosa, Isso, o Zé Barbosa, né? Que também idealizou a nossa praça, né? Que a nossa praça também foi uma visão de futuro, porque é uma praça belíssima, muito grande, que poderia ter sido cortada na metade, como Sim. é em tantas outras cidades que a gente conhece, e a gente teve Andradas. Então, essa visão de futuro, que teve o Padre Benatti, que teve o Zé Barbosa, que teve o Ricardo Teixeira na construção da nossa casa, lógico, junto com um grupo. Mas essas pessoas são idealizadoras, essas pessoas, é isso que a gente tem que trabalhar, pessoas que pensem grande, para a gente ter um futuro cada vez melhor. Porque a gente vai embora, mas a vida continua, como eu disse, e hoje nós usufruímos de tudo isso, com coisas que aconteceu lá atrás. E então o que a gente construiu hoje também ficarão para os que vierem, né? Então a importância do grupo, da soma de pensamentos, de cabeças pensantes, para a gente ter uma Andradas cada vez mais próspera e melhor. Porque não adianta a gente ter riqueza se a gente não tem cultura, não tem planejamento, não tem, né, um bom lazer também, que faz parte do progresso de uma cidade, do convívio com as pessoas, e a capacitação é o fomento, a estrutura de tudo isso. Rosana, você falou da Icasa e eu me lembrei de um outro assunto agora, até que não estava planejado nessa nossa entrevista, mas eu acho importante. Ontem, feriado da Proclamação da República, no último dia 2 já vivemos finados, e agora na próxima terça-feira, dia 20, o Dia da Consciência Negra, que é um feriado que nos últimos 2 anos a CIRA procurou modificá-lo, não procurou acabar com a comemoração, né? Ao contrário, busca ampliá-la, mas sem que o dia 20 a cidade toda pare por ocasião deste feriado. Quais são os planos nesse sentido? Você se sentiu acolhida pela Câmara nos últimos 2 anos? Nós relembramos que o senhor Amadeu Tonon, inclusive, enviou cartas solicitando, eu não estou errado não, né? Foi o próprio Amadeu, né? Enviou cartas pedindo para que parassem com o feriado que estava prejudicando os industriais e os comerciantes da cidade. O que você pode falar sobre isso? Foi uma atitude muito triste, eu acredito, e porque você vê uma Icasa, né? Hoje uma Cooler, a Souzeira, são muitas empresas. E quem dá emprego são as empresas. E a gente depende das empresas para a gente viver. Porque se não tiver as empresas, a gente não tem trabalho. E se não tem trabalho, você vai fazer o quê? Então, eu acho que, assim, tem que ser uma coisa que deve ser revista. O acolhimento na Câmara, no primeiro momento, não foi bom, mas a gente conversando, explicando, eles tiveram já um novo pensamento, um novo entendimento, porque eu acho assim, a Câmara está ali. Gente, vocês não têm que favorecer ninguém, não precisa preocupar com votos, vão fazer o que é bom, é o que eu falei, a gente não tem que pensar em curto prazo, a gente tem que pensar em longo prazo. As coisas são colhidas no futuro. E hoje em dia nós estamos passando por uma crise, ainda estamos passando por uma crise. E é muito caro para o empresário manter uma empresa fechada porque é feriado. Então ele deixa de arrecadar, ele deixa de produzir e o prejuízo é grande e todos vão sofrer. Porque a partir do momento que ele consegue trabalhar, que ele está produzindo, ele não está gerando riqueza para ele está gerando riqueza para o município, para o estado e para o Brasil. Então é uma corrente. Eu estou muito entusiasmada, eu acho que agora a gente quer fazer uma reunião, né, de volta na Câmara para eles reverem isso. Eu acredito que já ficou tudo muito elucidado para os vereadores, de entendimento de tudo isso que está acontecendo. Hoje eles já sabem que às vezes a lei chega, eles vão no rompante da emoção e não param para pensar, né? Então nós não estamos aqui questionando se é favorável ou não é favorável ao fato não é a gente está falando importância da data, não é? Isso a gente não está comentando, não estamos entrando nesse mérito. Mas a gente precisa ver, sim, a importância das indústrias. A gente quer trazer tanta empresa para Andradas, a gente quer o crescimento da cidade, quer dizer, daí acontece uma coisa dessa, quer dizer, já é um ponto negativo que vai na contramão do que a gente propõe. O objetivo, então, é fazer com que a Câmara modifique
o feriado, digamos assim. Vai deixar de ser feriado no dia 20 de novembro, a partir de 2019, mas vai ter uma situação, uma programação especial para marcar a data? Sim, nós até nos prontificamos, a Associação Comercial, de fazer um evento, de fazer alguma coisa, lembrando essa data, que né, como as escolas fazem com o Dia do Soldado, que né, uma pessoa que faz toda a diferença na nossa comunidade, o Dia da Árvore, né, que nas escolas também é comemorado. Então a gente também pensou em alguma comemoração para o dia, né, da consciência negra, mas não tem o porquê desse dia, até que legalmente falando tem toda uma contradição, né? E já tem o dia 2 de novembro, já tem o dia 15. Pois é um final de ano que as empresas estão produzindo, porque a gente está chegando perto do Natal, as empresas perdem um dia de produção, tudo atrasa, né? Então tem todo um tratamento assim, que atrapalha e muito. O próprio dia 15 está perdendo um pouquinho do sentido também, se for parar para pensar. Com o advento da internet, as pessoas estão estudando um pouquinho mais, estão se informando, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Apenas dizer que realmente o feriado do dia 20 de novembro é um ato talvez excessivo, e algumas cidades que, por exemplo, já tem o dia do padroeiro em novembro, pode ter 4 feriados. Se além do dia do padroeiro for o dia do próprio aniversário da cidade, são 5 feriados, né? Então, realmente tem que pensar muito para aprovar uma lei como essa. Rosana, o nosso tempo está se esgotando, né? Tem muita coisa para falar, mas faltou realçar, é dia 26 de novembro, tem reunião entre empresários, comerciantes e vereadores lá na Câmara, é isso mesmo? Sim, a gente me parece que está tudo certo para acontecer no dia 26 de novembro na Câmara Municipal. Estão todos convidados, né, para participarem. E ali a gente vai colocar os pontos positivos e os pontos negativos. Então, quantas mais pessoas tiverem presente, tanto as que concordam como as que não concordam, isso é muito positivo, porque o debate sempre é bem-vindo, porque é onde a gente chega no denominador comum, né? Tá bom. Já podemos, assim, pegar os nossos cupons aí no comércio da cidade e depositar na urna? Com certeza. A gente fez o lançamento da campanha de Natal na segunda-feira. Todos os associados da CIRA têm direito a campanha de Natal, que é o combo, que é a urna, mais 2 cartazes e 50 cupons. Então vocês têm esse direito, vocês podem, quem não participou do lançamento na segunda-feira, vá até a CIRA e retire gratuitamente este combo. Tá? Nós contamos com você para que o seu cliente também tenha acesso a esse cupom e seja mais um concorrente a essa campanha, que esse ano, além do carro, nós temos ainda mais 2 motos. Então, crescemos bastante, né, os prêmios da campanha, e 3 pessoas serão felizadas nesse ano. Exatamente. Então você, ouvinte da Rádio Vinícola, chegou nas lojas aí, vão ter o banner, não é? Da campanha? O banner e a urna está lá e já identificou, já pode pedir o seu cupom. Fez a compra, deposita lá e espera um Fiat Mobi, é isso? Um Fiat Mobi e as 2 motos. E as 2 motos. Bom, quem sabe sair pra gente, né? Vamos. A gente sempre torce pra sair pra de Andradas, né? Com certeza. E até todos esses anos foi, né? Vamos ver esse ano agora, mas também os que vêm de fora nos prestigiar, usar o nosso comércio, também são muito bem-vindos, e a gente vive disso, o comércio, né? Sim. Então tá sempre bem-vindos. Tá bom, obrigado, Rosana. Eu que agradeço o convite, tá, Sandro? Estou sempre à disposição, e um bom dia e um bom final de semana a todos os ouvintes. Nós conversamos com a presidente da CIRA, Rosana Aparecida Sibila Fraga de Souza. Ela esteve ao vivo aqui, está ao vivo, né, no Jornal da Cidade, para falar sobre vários assuntos relacionados ao turismo de Andradas e também à associação comercial.